Lá foram chama-se The Needle, acho que é assim, The Needle. Pronto. E lá foram ao The Needle e a coisa começou aí. Claro que foi tudo às escondidas porque ela não queria que a família soubesse. E mais, eles decidiram casar às escondidas, sem ela contar. A ideia deles era: nós casamos e depois de casarmos já. Eu conto que já casamos e pronto, já não há maneira de voltarmos atrás. Só que eles esqueceram-se de uma coisa: é que quando eles foram ao registro para se casarem, eles no Jornal da Terra eram obrigados a publicar os nomes de toda a gente que ia casar. E no fundo ela até sabia, mas aquilo era publicado em letras pequeninas e ela achou que ninguém ia ler aquilo. Só que uma tia dela encontrou o jornal e leu. E ficou a saber: o quê? A minha sobrinha vai casar? Pois, eu acho que a minha irmã não sabe nada disto. E então contou à mãe dela. Bem, aquilo foi um rebuliço lá por casa, não queiram saber. O que é certo é que eles casaram, a mãe dela esteve no casamento e o padrinho foi o Taki Kimura, aquele japonês que eu acabei de falar. Portanto, a coisa foi na mesma avante. Está só a vir como nos cortes. Ok, está bem. Portanto, estava eu a dizer que eles casaram, apesar daquele rebuliço todo. Então, aqui temos outra pessoa, o James Yim Lee, que por acaso também tem um livro sobre o Wing Chun, que está aí na net, vocês podem sacar. É muito fácil e é um livro engraçado. E então ele abriu com este senhor a segunda escola já em Oakland, ok? Isto em 64. E depois foi nesta altura que ele conheceu o Ed Parker. Ed Parker é uma pessoa muito conhecida e ele treinou também o Elvis Presley, ok? Bruce Lee, que eu saiba e que se saiba, nunca conheceu Elvis Presley. Às vezes a malta diz que eles conheceram, não sei o que, não. A única relação que existe de facto entre Bruce Lee e o Elvis Presley foi o Ed Parker, ok? E eu acho que era bom, se calhar, se o Elvis Presley tivesse treinado com o Bruce Lee, porque aquilo que eu vi do Elvis a fazer artes marciais, ainda bem que ele se dedicou à música e não às artes marciais. Mas pronto, e então isto foi em Long Beach. Long Beach, no torneio internacional de Karaté. Isto foi muito importante para o Bruce, porque ele foi lá ver aquilo, não é? E foi descoberto por um produtor de Hollywood e foi a partir daí que ele depois fez aquela entrevista que fez com que ele entrasse no Besouro Verde, ou no Escravelho Verde, ou no Green Hornet, que é o nome em inglês. E então, peraí, deixa eu ver se eu estou no sítio certo. Estou. Em 65, aquele nome que ele deu, o Jun Fan Kung Fu, passou para Jeet Kune Do, porque ele foi acrescentando as suas ideias e as coisas que ia aprendendo e juntou aquilo tudo juntamente com o Wing Chun, que ele também tinha aprendido, e criou o Jeet Kune Do, não é? A via da interseção do punho, ou uma coisa do género, não é? Jeet significa intersetar, Kun é soco e Do é o caminho ou a via. Então esta foi a arte marcial que o Bruce Lee criou, que não é muito conhecida, tal como o Wing Chun, pelo menos em Portugal. Apesar de Bruce Lee ser muito conhecido, a arte dele, comparando com o nome que ele tem, não é assim tão conhecido. E então, porque é que isto surgiu? Principalmente a partir desta luta muito conhecida, também há um filme sobre isso, com o Wong Jackman, que era um líder da comunidade chinesa e que não queria, obviamente, juntamente com muita gente chinesa, que ele ensinasse aquilo que era puro chinês aos ocidentais. E então eles combinaram lá um ataque, uma luta entre eles, e na qual, se o Bruce Lee perdesse, teria que renunciar a essa ideia de andar a espalhar o Kung Fu lá pelos ocidentais. O que é que acontece? Acontece que, obviamente, que ele perdeu o Wong Jackman. Bruce Lee ganhou, mas Bruce Lee não ficou nada contente, porque demorou muito tempo. E ele achava que ia derrotá-lo em poucos segundos, e aquilo demorou para aí uns 3 minutos. A Linda foi com ele, na altura estava grávida do Brandon, cerca de 8 meses, não assistiu, teve cá fora, mas diz que ele saiu muito, muito triste, muito deprimido.
ok? Quase como se tivesse perdido, porque ele achava que aquilo que ele sabia na altura ia ser suficiente e não foi. E foi a partir daí que ele começou a trabalhar também mais a força, a elasticidade, então começou a trabalhar muito mais o corpo. Começou a perceber que ter mais força, mais elasticidade, mais resistência, etc., iria. E pronto, e criou a partir daí também o Jeet Kune Do, a sua arte. Pronto. Então, abandonou muitas coisas tradicionais que ele tinha aprendido e começou a basear-se mais naquilo que ele achava que era o ideal na luta. Pronto. Começou então a treinar bastante. Também foi esses treinos provavelmente excessivos que fizeram com que ele sofresse bastante, porque ele aleijou-se bastante a fazer good mornings, que é um exercício com uma barra, com pesos, e ele magoou-se bastante. Pronto, então aqui este é o símbolo da arte dele, o símbolo do Yin e do Yang, um bocadinho alterado, não é? Aqui já não temos o preto e o branco, temos ali o laranja e o vermelho. Se vocês repararem, o símbolo também está invertido, porque se nós virmos, normalmente esta parte aqui vermelha, esta parte grande, normalmente aparece aqui em cima e aparece ao contrário. Não sei se isto foi propositado da parte dele, se foi porque calhou, não sei. As setas estão bem, não é? O Yin a dar origem ao Yang, e estes caracteres aqui ao lado significam então usando nenhuma forma como forma e nenhuma limitação como limitação. Bem, podemos estar aqui a falar muito sobre o Jeet Kune Do, mas o que acontece é que depois de Bruce Lee falecer, houve muita gente que fez o que ele fazia, como o Ted Wong, e houve muita gente que fez como ele dizia. E então hoje o que é que acontece? Temos muita gente a fazer coisas completamente dispares a dizer que é Jeet Kune Do. E essa foi a grande confusão, porque quando nós seguimos algo como as formas, é mais fácil as pessoas seguirem uma coisa. Ok, tens dúvidas? Vai à forma. A forma é tipo a Bíblia. Quando a gente começa a desligar-se muito das formas e a criar um sistema um bocado filosófico, depois fica difícil também percebermos onde é que o sistema começa e onde é que ele acaba. É claro que uma pessoa com umas ideias de Bruce Lee só podia ter feito um sistema destes, mas depois o problema é que as pessoas que fazem o sistema não são como o Bruce Lee. E eu acho que isso foi um dos problemas do Jeet Kune Do. Foi o facto de depois de aquilo ser um sistema tão versátil e tão vasto, que depois as pessoas podem aplicar aquilo que elas fazem e depois chamam de Jeet Kune Do porque uns seguem os princípios. Eu faço o Jeet Kune Do porque sigo os princípios, que os meus princípios estão aqui, nisto e nisto e nisto. Ok, mas você não fazia isto? Pois não, mas os princípios estão aqui. E depois houve outros, como o Ted Wong, que também foi mestre da filha dele, da Shannon, e que seguia à risca o que Bruce Lee... Eu acho que ele até, o próprio aspecto dele era igualzinho ao Bruce Lee. E que já faleceu. O Ted Wong já faleceu para aí há uns 10 anos, 11, 12 anos. E então, temos aqui uma imagem em Long Beach, ele a demonstrar o seu One Inch Punch. Chun Kun. One Inch Punch é aquela ideia de gerar potência, que vem também do Wing Chun, de gerar potência mexendo o mínimo, não é? Criar mais com menos, que é uma coisa também típica do Wing Chun. E então ele começou a... Reparem que ele está aqui com os pés levantados, olhem ele está a cair para trás com os pés levantados, quase no ar, ou no ar mesmo. Pronto, e ele fez lá flexões só em 2 dedos, fez assim algumas coisas e o pessoal ficou assim, quem é este, não é? Ele começou a chamar a atenção, não é? E também foi lá que ele conheceu gente que depois ficaram amigos. Esta altura em Long Beach foi muito importante para o Bruce Lee, porque o pessoal que estava lá era tudo malta das artes marciais, não é? Olha, cá está o Jun Rhee. O Jun Rhee faleceu pai o ano passado. Foi uma das pessoas que também me influenciou muito. Este é o pai do taekwondo americano. Foi ele que levou o taekwondo para os Estados Unidos. Deu aulas na Casa Branca de pai durante 40 anos ou mais. Vocês conseguem ver ainda um vídeo dele no YouTube, com 80 anos, portanto ainda há poucos anos, a fazer 100 flexões na sua festa dos 80 anos. 100 flexões, a seguir faz a espargata com 80 anos e a seguir ainda fez lá umas quebras, partiu lá umas tábuas e tudo, ok? Portanto, estamos a falar de um gajo que era incrível. Este Jun Rhee, ele também fez um filme em 73, mas ele não era um gajo, não era dos filmes, ele acabou por fazer aquilo, mas um bocado levado por outros.
Mas ele era do lado da breca, este homem. E foi ele que lhe ensinou os pontapés, que depois o Bruce acabou por meter depois nos filmes que ele fez mais tarde. E que já não tinham nada a ver com o Wing Chun. Os pontapés do Wing Chun não são nada assim. Mas o Taekwondo tem muitos pontapés e tem pontapés bem altos e muitas maneiras de os fazer. Então este Jun Ryu foi uma grande influência para o Bruce. Foi uma influência em termos de aprendizagem, de pontapés e principalmente pernas, e foi uma influência em termos de amizade, porque eles eram muito amigos e ele era um tipo também muito, muito interessante, com uma filosofia de vida espetacular. Muito bem, grande imagem aqui com... Claro que esta imagem já não é da altura em que eles se conheceram, esta é uma imagem já posterior. Vem aqui já o Bruce bem magrinho, já não é de 64, nem de 65. Então, pronto, nesta demonstração ele acabou por ser convidado para fazer uma audição, essa audição também está na net, ele a mostrar lá, a falar de Kung Fu, a fazer lá uns movimentos, e a entrar num filme que acabou por não sair, que era o Number One Son, e depois acabou por ser o convidado para esta série, o Besouro Verde. Os brasileiros dizem o Besouro Verde, nós diríamos o Escravelho Verde, mas eu gosto de dizer o nome em inglês, que é The Green Hornet. Porque depois há muitas traduções, e então para os filmes dele é que eu nem digo as traduções, eu digo sempre em inglês, porque senão é uma confusão. Pronto, o show durou apenas uma temporada, mas foi o suficiente para o Bruce Lee ficar conhecido em Hong Kong. Porque depois em Hong Kong eles também viam o Bruce Lee, okay? Viam essa série. Okay? Por isso é que, apesar de ter passado 12 anos, quando ele voltou a Hong Kong, toda a gente o conhecia na rua. Okay? E ele ficou muito, muito espantado porque ele não sabia que tinha ficado tão conhecido com essa série lá em Hong Kong. Reparem, para os chineses também era um orgulho. Temos agora um chinês a fazer sucesso nos Estados Unidos. O que eles não sabiam é que o Bruce Lee recebia uma ninharia por ter feito esse papel. E quando estive em Hong Kong, aqui há uns anos, eu e o Chico estivemos num museu, é um museu sobre o Bruce Lee, lá o Museu Heritage Museum em Hong Kong, e estava lá muitas coisas giras, curiosidades sobre o Bruce Lee. Uma delas era uma tabela de quanto é que o Bruce Lee ganhava por fazer este Green Hornet. E tinha o ator principal e tinha o Bruce Lee. O ator principal ganhava um balúrdio e o Bruce Lee ganhava uma ninharia. Para nós termos ideia de como eles eram explorados e de como, no fundo, toda a gente pensava, os